recebi também. Eu recebi também. Samuel Macedo. Rapaz, Parceiro nosso, tá né? vendo? Tá vendo? E fala que é parceiro nosso aí, né? Ficar de olho. E o, Homem. o Samuel Macedo, que inclusive... Ah, Samuel Macedo. Que bom ele ver aqui numa quinta-feira, né? Não é, rapaz. O que novidade. aconteceu que você tá aqui numa quinta-feira, plena quinta-feira? Aplicaram um golpe. Eu só quero dizer pra você que eu acho é pouco, tá? Fala, Samuel Macedo. Samuel Currado. Ave Maria! Muito boa tarde, Brenão. Boa tarde, Samuel Macedo, Daniel Farias. Tem muita gente que me confunde com o Samuel Macedo, tá? Uma vez eu peguei o motorista... Claro, você é muito mais lindo. É. O motorista de aplicativo uma vez disse e perguntou se era eu que ficava na mesa na operação de Sim, áudio. exatamente. Né? Parece não, como todo. não sou eu, não. É outro Samuel Macedo. Mas porque você fuleiragem. não tem preferência naquela preferência lá dele. Não, Você não, tem, não, exatamente. não é não. Mas falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu, né, Brenão e amigos, o vovô, como um ouvinte estava perguntando aí pra gente, sobre o Vina, né, o meio atacante. Ele permanece no Ceará para a próxima temporada? Não chegou nenhuma proposta em relação a outras equipes procurando o staff do atleta. E o Vina tem contrato com o vovô para a próxima temporada. Quem fala sobre isso com a gente é o presidente João Paulo Silva. Ele traz esse destaque falando sobre a temporada do Vina e também sobre este contrato bem amarrado com camisa 29, se ele permanece ou não. Olha, o Vina tem um contrato com o Ceará até dezembro de 2026, certo? Eu acho que, assim, é um jogador que tem uma identidade. Eu acho que 80% da torcida do Ceará queria muito o retorno dele. A gente também não pode colocar isso na conta dele. Eu acho que eu escuto muito isso, as pessoas, o Vina, o Ceará foi rebaixado. Não foi isso. Infelizmente aconteceu aquele lance que foi um excesso de vontade, que obviamente aquilo ali mudou realmente o resultado do jogo. Mas futebol é isso. O Vina, ele tem contrato com o clube até 2026. Eu também não conversei nada com ele sobre isso, com o agente dele, e aí a gente vai conversar, mas a princípio ele tem contrato com o clube até dezembro de 26. O presidente João Paulo Silva, nessa entrevista exclusiva que foi ao ar no dia 8 de dezembro, ou seja, na segunda-feira da semana passada, aqui pro Breno Rebouças com jogada terceiro tempo. Então, essas conversas já aconteceram e o Vina deve permanecer no Ceará para a próxima temporada. É um jogador que tem ali um valor junto agregado, né? Marketing, venda de camisas e também um cara que chama a torcida, né? Pro bem ou pro mal, né? Acabou pegando mal aquela reta final do Campeonato Brasileiro, aquela expulsão contra o Internacional, mas é um atleta que pertence ao Alvinegro de Porangabuçu, é um cara experiente e que deve jogar a Série B do Campeonato Brasileiro com o vovô na próxima temporada. E deve se reapresentar junto ao clube no dia 2 de janeiro, aqui na cidade de Fortaleza, quando o Ceará começa os treinos presencialmente, né? Porque no dia 26 de dezembro começam os treinos remotos. Então, o Alvinegro de Porangabuçu tem aí pouco tempo de preparação até sua estreia no Campeonato Cearense. E sim, torcedor, deve contar com o meio atacante Vina, que tem contrato com o Alvinegro de Porangabuçu para 2026. Há 10 dias atrás, o João Paulo já dava essa dica, né? Já estava indicando Dani, o caminho, né? O Vina não ia ficar, porque tem contrato, ele não considera, como muitos torcedores consideram, que o Vina foi o responsável pelo rebaixamento, que o Vina é isso, que o Vina é aquilo. Não. Muito sereno ao falar do Vina. E para mim não é surpresa nenhuma, tá? A gente já falava aqui no programa, nos últimos dias, que o Vina deveria ficar. Porque nada indicava que ele ia sair. Nada. Não se ouviu falar de proposta que chegou pro Vina. O presidente do clube já tinha dito que ele tinha contrato e que a princípio ficaria só se acontecesse alguma coisa em alguma conversa. Mas nada indicava que o Vina ia sair. Pra mim, isso foi a confirmação de algo que já se esperava. A permanência do Vina. O problema é que o torcedor tinha uma expectativa de saída dele. Exatamente. O torcedor, e eu não digo geral, não é todo mundo, mas muitos torcedores queriam essa saída. Mas, eu repito, eu não via nenhum indicativo de saída do Vina e ele deve permanecer. Também não me surpreendeu. Eu acredito, inclusive, Breno, que se a gente olha para a própria escolha do Ceará para ter o seu técnico Mozart, e se a gente olha para a forma como o Mozart jogava lá no Coritiba, ele jogava justamente com um meio-campista, camisa 10, um jogador mais clássico, de menos mobilidade, menos intensidade,
mas aquele cara com um passe mais refinado, aquele cara da bola parada. Tanto é que essa peça lá no Coritiba era o Josué, português de 35 anos. Um perfil de estilo de jogo ou de momento da carreira bem semelhante ao Vina. Então eu já imaginava que por conta disso poderia ser da preferência do próprio Mozart contar com o Vina no elenco, já que é um jogador que interessa a ele no sentido de forma de jogo, de modelo de jogo. Talvez ele se adeque até mais do que o próprio Lucas Mugni, que é um cara que tem um pouco mais de mobilidade do que o próprio Vina. Eu concordo e eu entendo a chateação de grande parte da torcida do Ceará quando fala que o Vina, ele foi de certa forma responsável pelo rebaixamento do Ceará. Não acho que ele foi o único responsável. Se a gente faz isso, Breno, a gente tira a parcela de culpa que deve cair sobre o próprio departamento de futebol, que não se reforçou como deveria. A gente tira a parcela de responsabilidade do próprio Léo Condé, que cometeu erros ao longo da temporada, de outros jogadores que também cometeram. Agora, por que fica marcado o Vina? Por conta daquele erro crucial que ele teve no jogo contra o Internacional. E o torcedor sempre volta a lembrar, puxa, se não tivesse tido aquela expulsão, se o resultado do jogo contra o Internacional fosse outro, talvez o Ceará não tivesse caído. Mas aconteceu, o Vina prejudicou de certa forma, aquele resultado de derrota passou muito pela expulsão imprudente do Vina naquela partida, mas esfriado a cabeça, deixado um pouco de lado esse aspecto mais emocional da chateação que o torcedor teve, olhando racionalmente, eu não consigo dizer, Breno, que o Vina não seja um jogador útil para a Série B. Eu não consigo dizer que o Vina, com a qualidade que ele já apresentou em outros momentos, né, com o fato de ter contrato com o Ceará, dessa facilidade, você não precisar ir atrás, eu não consigo te dizer que por conta daquele erro no jogo contra o Internacional, ele deixe de ser um jogador que pode ser bem aproveitado pelo Ceará na Série B. É um cara que tem um perfil que agrada ao técnico, é um cara que joga numa posição e que tem uma forma de jogar que casa exatamente com aquilo que o Mozart quer para o seu meio de campo. O Ceará já tem contrato com ele, não vai ter que fazer um esforço maior de ir atrás de outro jogador, de pagar um salário muito alto, de fazer coisas do tipo. Você já tem esse jogador no seu elenco. Claro, eu entendo a chateação do torcedor, volto a destacar, mas eu acho que se o torcedor parar um pouco e olhar racionalmente, eu não considero essa permanência como negativa para o Ceará. Pelo contrário, acho que o Vina, para um nível de Série B do Campeonato Brasileiro, ele pode ser um jogador útil para o time do técnico Mozart. E a permanência do Vina, ela fica ainda mais importante quando você não vai ter um outro cara que disputava espaço com ele, Samuca. Pois é, o Lucas Mugni, né? A permanência dele com a camisa do Ceará no próximo ano não deve acontecer. Um atleta que tinha seu vínculo com o vovô encerrando ao final de 2025 não deve renovar com o time de Porangabuçu. Surgiu informação ontem à noite, ainda com o Vene Casagrande, que o Mirassol pode ser o destino do camisa 10 argentino. O atleta de 33 anos atuou em 97 partidas nestas 2 temporadas com a camisa do Ceará, 20 assistências, foi o grande garçom do vovô, um cara importante também na bola parada, na bola aérea. 10 dessas assistências apenas nos campeonatos que o vovô teve ao longo deste ano de 2025 e vai se despedindo do Ceará, né? Ele não tem mesmo permanência garantida no Ceará para o próximo ano, deve estar fora da carta, é uma carta fora do baralho ali das ideias do técnico Moza para 2026 e é um jogador que deve estar reforçando o Mirassol, que vai jogar a Libertadores da América e vai contar com um camisa 10 meia clássico aí, com no caso o Lucas Mugni, que no ano passado ele chegou por aqui, tem 2 títulos estaduais com a camisa alvinegra, além do acesso ao final da temporada passada. Ele, junto de outros 5 jogadores, são ali atletas que estão encerrando seus vínculos com o Ceará. E aí praticamente fecha aquele ciclo, né, Breno? A gente estava trazendo aqui, mostrando a tela para o torcedor sobre os atletas que ainda tinham um vínculo com o Ceará e que não vão permanecer. Ailon vai jogar no Operário, Lourenço confirmado no Goiás, Gabriel Lacerda jogando no Londrina, o Luiz Otávio tá no limbo, né? Tá livre no mercado, qualquer time pode contratá-lo. Fernando Miguel acertando com o time do Guarani de Campinas e agora o Lucas Mugni, que deve estar encaminhando o seu acerto com o Mirassol para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e principalmente a Libertadores da América de 2026 com o time mirassolense. Samuca, dá pra gente depreender que essa saída... Eu sei que o Lucas Mugni tem aí um caminho que deve ser o Mirassol, mas dá pra gente depreender, entender que, na verdade, ele não fica, não é nem por isso, é porque o Ceará mesmo não queria a continuidade dele, Isso. porque o Ceará não procurou o staff do Mugni. Então, assim, não é porque o Mugni não tá saindo porque ele tem proposta ou porque tem time interessado nele. Ele tá saindo porque o Ceará decidiu que ele não queria continuar com ele.
Isso mesmo. No meio da temporada de 2025, o Ceará procurou o staff do atleta para negociar uma renovação contratual. Na proposta colocada na mesa, o Vovô tinha ali 1 ano a mais de contrato, ou seja, 2026, com a permanência do Vovô na primeira divisão. Só que as conversas não adiantaram, não foram boas ali, não teve um consenso. Porque o staff do Lucas Mugni queria um contrato de 2 temporadas. E aí o Vovô não entrou em acordo. Agora, no final do ano, encerrava o contrato e aí o Ceará ainda não procurou o staff do Lucas Mugni. Tá encerrando este vínculo e agora tá livre no mercado. Vai acertando com o Mirassol, mas o Ceará não fez um grande esforço para poder contar novamente com o Lucas Mugni para a próxima temporada. Pois é, tem até gente falando assim, tá saindo de graça. Não é isso, é porque o contrato dele acabou. Acabou. O Ceará só não renovou com ele. Né? Isso, e hoje o Vovô tem para aquela posição o Vina, que foi o cara que disputou o espaço na titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro com ele, com o próprio Lucas Mugni, e tem o Matheus Araújo, que foi pouco aproveitado, veio do Corinthians, pertence integralmente ao Ceará Sporting Clube, e os dois vão brigar por espaço aí na titularidade no ano que vem. Agora, Dani, eu vou te falar uma coisa. O que me chama a atenção é o interesse de um clube como o Mirassol no Mugni, porque o Mugni na Série A, ele teve a sua participação, eu não acho que ele foi um péssimo jogador na Série A, longe disso, mas eu não vi assim, coisa que chamasse tanta atenção pra ir pra uma equipe que vai disputar a Libertadores. Então, assim, se o Ceará não quis a renovação com ele tá indo pro Mirassol, isso é que eu chamo de cair pra cima, viu? É demais. Eu também acho estranho, Breno, de certa forma curioso, né? Eu acho que a palavra adequada seria essa. Até por conta do que a gente fala, a gente não tá reclamando do Mugni por um capricho ou por uma forma de jogo, mas é por uma limitação mesmo de se adequar à intensidade que muitas vezes o jogo pede. A gente tá falando de um jogador que tecnicamente tem a sua qualidade, todo mundo sabe disso. Tanto é que o Mugni deu várias assistências como o Samuel trouxe, cobranças de escanteio eram muito boas, muitos gols a gente viu saindo de jogadas de bola parada do Ceará, justamente em que o Lucas Mugni era o cobrador, seja de falta ou seja de escanteio, mas o que pesava contra o Mugni era justamente essa falta de intensidade. Tanto é que se a gente pega a passagem do Lucas Mugni, agora olhando em retrospecto, fazendo uma avaliação do que foi a parceria entre Lucas Mugni e Ceará. Quais são os pontos positivos? As assistências, a gente já citou aqui. Foi um jogador importante na campanha do acesso, foi um cara decisivo em 2024. Em 2025, principalmente o primeiro semestre, conquista do Campeonato Cearense, aquele primeiro turno bem positivo do Ceará. Mas em todos esses momentos, qual era a reclamação comum da torcida do Ceará? O Lucas Mugni tem suas limitações físicas. A intensidade que a Série A pede, que os jogos decisivos pedem, o Lucas Mugni nem sempre consegue entregar. Então imaginar ele jogando num time que terminou dentro do G4, vai jogar uma Libertadores da América, não consigo imaginar ele sendo essa referência do Mirassol. Pode ser que seja um reserva ali imediato, pode ser que seja um jogador para o segundo tempo, mas me surpreendeu também o Lucas Mugni sair logo para o Mirassol. Eu até imaginava, Breno, que ele teria mercado numa Série A do Campeonato Brasileiro, mas talvez uma equipe que estava subindo, a gente tem aí 4 times que subiram para a Série A, outras equipes que permaneceram ali, mas de fato não imaginava que o Mirassol fosse ser o destino do Lucas Mugni. Até aqui o Oliveira Santos, no chat do YouTube, ele comenta, né, que o Lourenço era melhor, né, e tinha essa disputa também. Entre, assim, se fosse pra ficar um ou outro pra Série B, eu também acho que o Lourenço ajudava mais. E contribui com outras funções ali. O Lourenço joga em todas as funções do meio campo, gente. Exato. Todas. E nesse sentido de entrega e intensidade, o Lourenço, ele é bom, ele corre bastante. O José tá falando aqui, o José Geandro, ele fala, obrigado Mugni por tudo que fez, mas só joga 30 minutos e será precisa de jogadores que rendam o jogo inteiro. Exato. Essa questão física, e olha que a gente tá falando, é um ano a mais, vai passando, vai desgastando mais, então... E ele não é mais um garoto, né? O Mugni já tem o quê? 33, 34 anos, né? Nessa faixa. Isso nessa aí faixa mesmo. de idade. E o Lourenço tem 28 anos, né? Neste ano, atrapalhou... O Lourenço só tem 28 anos. 28 anos, ele é de Pois 97. ele parece ter mais, viu? Ele parece ter mais. cara Ele é de dele tá 97. Abraço, João Bandeira. Sim, o que é, Dani? Não, o Mugni tem Caraca, 30... de graça. O Mugni tem 33. 33. 33. Rapaz, o Lourenço É a minha idade. É a minha idade. É a minha idade. Eu tô Bandeira. pior do que o Mugni, viu? Eu fisicamente falando, tô bem pior. Então, assim, Mugni, É, você tá assim, bem. Você tá bem com 33, Mugni. Eu não tava aqui no momento que foi anunciada a saída do Lourenço. Mas assim, eu também me questionei um pouco se foi uma saída acertada, sabe? Do Lourenço. Eu me questiono mais do que o Mugni até, porque pra Série B, eu acho que o Lourenço seria útil. E praticamente tá reforçando um adversário, né? O Exatamente. Goiás foi esperto e contratou. Que é uma equipe que vai lutar provavelmente pra subir, assim como lutou nesse ano. Então, assim, não sei se foi um movimento de mercado muito inteligente, nesse caso do Lourenço. Do Mugni, eu acho que a saída seria interessante.
Mais uma parada. Vamos para mais um intervalo aqui no Jogar a Segundo Tempo. Vamos para mais uma... Ele vai dizer que eu fiz de propósito. Vamos para mais uma parada no Jogar a Segundo Tempo. Eu volto já.